Oi, gente, a paz do Senhor, que as bênçãos de Deus derrame sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Gente, eu venho aqui primeiramente para revelar algo da parte de Deus, que Deus me deu esses dias, eu orando sobre a visão que eu tive do dia 24 de outubro de 2022 sobre a floresta devastada, na qual eu tive essa visão que eu encontrava o Bolsonaro nessa floresta, e essa floresta significava o Brasil, ok? Eu vou estar aqui revelando porque esses dias eu fiquei triste de tudo que nós estamos vivendo, de tudo que nós vimos, né? Dia primeiro eu fiquei arrasada, como todo cidadão brasileiro, né? Porque eu sou cidadã da terra e nós temos sentimentos também, não é verdade? Então, fiquei muito angustiada por aquilo tudo, por isso que nós estamos vivendo em todo o Brasil, e eu comecei a orar a Deus, eu e minha família, e nessa oração Deus me revelou essa visão que eu tive, na qual eu conto aqui no vídeo abaixo, né? No vídeo lá do sonho com o Bolsonaro, da floresta. Você que não viu, veja. E antes de eu contar, vou estar aqui lendo a palavra de Deus, que está em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1 até o 3. Segue o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar, porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Olha o versículo 3. Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Deus ele levanta os seus servos para exortar, Deus levanta os seus servos para profetizar, Deus levanta os seus servos para consolar, Deus levanta os seus servos para falar de visões, Deus dá visões, dá sonhos para os seus servos, para a edificação da igreja. Amém? Então você que duvidou ou que duvida de certas coisas, antes de duvidar, antes de falar, ore a Deus e Deus vai te revelar, porque Deus, ele é fiel para os que buscam, acham. Para os que batem na porta, a porta se abre. Agora, para os que só sabem murmurar, olha o que Deus fez lá no deserto, né? Para aqueles que murmuraram 40 anos. Gente, Deus me deu a revelação daquela visão. Para quem não assistiu, assista, tá aqui no vídeo embaixo, né? Da revelação da visão que eu tive no dia 24 de outubro, antes das eleições. Eu, como toda cidadã e todo cidadão, fiquei muito preocupada, fiquei muito angustiada, fiquei muito triste por tudo que nós vimos dia primeiro. E eu fui orar a Deus, eu e minha família. Em oração, Deus me deu a revelação desse sonho, onde eu estava na floresta, que significa ali naquele sonho o Brasil, toda devastada, cenário de guerra, e de repente eu encontrava o Bolsonaro ali, olhando preocupado quem ele ia chamar para ajudar ele em cada área. Então, a área que ele olhava era Deus me revelou. Quando eu encontrava o Bolsonaro olhando, ele olhava na área da floresta devastada, ele pensava: quem eu devo chamar para me ajudar a consertar isso aqui? Ele olhava para os céus, ele pensava: quem eu devo chamar para me ajudar a consertar nessa área? E quando a gente entra no rio, ele pensava:
aqui no rio ele tinha uma camada por cima, era sujeira, e por baixo era cristalina a água. E ali, quando ele entrou naquele rio, me chamou a atenção, porque a gente viu que o rio por baixo era água limpa. E ali a gente entrou e ele tomou banho, ele ali estava feliz, ele estava sorrindo. E saímos do rio, e foi aí que eu orei por ele. E eu abençoei com a palavra de Deus ali. Não me lembro as palavras, mas eu lembro da ação, onde até a Michelle Bolsonaro apareceu. E Deus abençoou ali a vida dele, abençoou tudo ali. E Deus, agora vem a revelação, na qual, quando eu estava orando, Deus me lembrava de cada detalhe e ele falava comigo: filha, quando ele olha para os céus e procura alguém para ajudá-lo, os céus significa aeronáutica. Quando ele olha para a floresta e ele vê a devastação e ele ali pensa que ele podia chamá-lo, a floresta devastada significa exército. E quando a gente entra no rio e ali ele fica feliz, o rio significa marinha. E quando a gente sai do rio e eu começo a orar, ali naquele momento, gente, a visão termina na oração. Então na visão eu não vi que ele conseguia consertar tudo. Nessa visão eu não vi. Mas a ação que Deus teve de abençoar a vida dele, para mim, isso não significa que acabou. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus é o general, é o nosso general. Eu creio que o Senhor tirou quem estava na frente, porque Deus é o Deus dos exércitos. É Ele mesmo quem vai fazer. Porque agora eu acredito, como sempre acreditei, e mais ainda, eu agora acredito que só uma intervenção divina, entende? Uma intervenção divina. É Deus quem vai fazer, porque Ele é Deus dos exércitos. Jesus, o nosso Jesus, Ele é o nosso general. Entende? E olha em Êxodo 15:3. O Senhor é varão de guerra. Senhor é o seu nome. Não fiquem desanimados. Creia em Deus. Confie no Senhor. Ele é Deus de socorro, né? Salmo 121. Olho para os montes. De onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. O Senhor é o socorro bem presente. Continuemos clamando, suplicando, orando, porque Deus é Deus. Deus vai fazer algo, sim, eu creio, eu confio no Deus que eu sirvo. Tudo isso que nós estamos passando é propósito de Deus, é propósito para a sua igreja, porque a igreja de hoje, no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, ela está em apostasia. Uma parte da igreja está em apostasia. Deus, ele vai limpar algumas áreas para fluir o avivamento dos últimos tempos. Eu creio, nós estamos vivendo no final dos tempos, onde eu creio que o Senhor Jesus está vindo, onde eu creio que o anticristo já está entre nós, mas eu creio que Deus está fazendo algo em cada nação. O Brasil, eu creio que o Brasil será o país do grande avivamento dos últimos tempos para a vinda do Senhor. Eu creio. Deus vai fazer algo, está fazendo algo histórico no Brasil. Mas temos que nos arrependermos diante do Senhor. A população brasileira, o povo brasileiro, já está começando a entender que o nosso socorro é o Senhor. O nosso socorro é o Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos.
Então você que está aí assistindo, clama a Deus, se ajoelhe diante de Deus, diante do Senhor Jesus, se arrependa dos seus pecados e Deus vai sarar a nossa terra. Deus vai sarar a nossa terra. Olha onde está escrito, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aquele que se converter dos seus maus caminhos, aquele que se humilhar, aquele que orar e buscar a face do Senhor, ele diz: eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus por isso. Porém, tem que haver humilhação, tem que haver oração, tem que haver arrependimento. Eu oro e peço a Deus perdão pelos pecados da minha nação, perdão pelos pecados do meu povo. Então, temos que fazer isso. O povo tem que se humilhar diante de Deus. O povo tem que orar. O povo tem que se converter dos seus maus caminhos. E Deus vai ouvir o nosso clamor e vai sarar a nossa terra. Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido seja o nome de Jesus. Eu vou estar aqui gravando um outro vídeo para falar da visão que eu tive do dia 1º de janeiro, como assim eu falei no outro vídeo que eu ia gravar, tá bom? Eu vou fazer outro vídeo para esse vídeo não ficar longo. Então vocês assistam para vocês entenderem, porque é muito impactante e é muito importante para a igreja. Amém? Que Deus abençoe.